Fala pessoal, beleza? Pediram para falar sobre esse suporte de painel aqui que eu estou fazendo para Kansas, para mostrar um passo a passo como foi feito. Então eu vou passar nesse vídeo aqui como que eu fiz esse desenho aí, tá? Como é que foi feito e os procedimentos que está sendo feito ainda nele para eu poder tirar um pré-molde para poder finalizar o molde final, beleza? Então vamos lá. Bom pessoal, o que foi feito aqui? Esse painel que ele foi feito seguindo um modelo design, né, do painel da Fênix 200, que é um painel um pouco maior do que esse aqui, tá? O tanque da Kansas ele fica bem grande, ainda acaba pegando na mesa, então eu apenas peguei essa parte anterior do painel, tá? Foi cortada mais ou menos aqui assim, junto à tampa do tanque, para aproveitar o mesmo furo aqui, tá? E essa parte de baixo aqui, ela foi feita toda manual. Então aqui foi feito um pré-molde do painel original da Fênix, ok? E aqui para baixo foi feito em argila manualmente, tá? Então utilizei argila para fazer esse desenho. Bom, o problema da argila é que com o tempo, se você não utilizar no dia seguinte, não trabalhar nela, pelo menos foi o que aconteceu comigo aqui, eu não trabalho com argila muito, então ela começou a craquelar, tá? Esse painel acabou caindo no chão, partiu em várias partes, enfim, eu acabei perdendo ele da primeira vez. E depois eu resolvi refazer novamente com argila e depois eu passei uma massa poliéster para manter ele rígido e fixo aqui em cima do tanque para evitar que essa argila fosse dar rachaduras e eu perder ele novamente, ok? Então esse foi o procedimento. Aqui é uma tampa, não é a tampa original, é um molde também, tá? Que eu penso em fazer uma tampa mesmo, imitando o formato de uma tampa. Então eu vou aproveitar. Então eu vou fazer um pré-molde desse suporte de painel aqui, pessoal, tá? Qual vai ser o procedimento que eu vou fazer? Eu vou fazer ele bipartido, aliás, tripartido, né? Eu vou fazer 3 partes para eu poder desmoldar ele com mais facilidade, tá? E de repente aqui, se eu modificar essa parte de baixo aqui futuramente, como ele vai ser um semi-molde, né? Eu ainda vou trabalhar ele ainda para poder ver o que eu posso modificar. Então vamos supor que eu modifiquei essa parte aqui de baixo para fazer o painel final. Só que eu ainda tenho essa parte de cima. Então eu posso aproveitar esse mesmo molde, fazer a parte de cima que não modificou nada e refazer a parte de baixo que foi modificada. Então a facilidade de ter 3 partes é essa. E também para você desmoldar com maior facilidade, porque essas partes aqui, ó, elas podem travar no molde. Aí você vai acabar quebrando o molde ou quebrando a peça que você está fazendo o molde, isso é muito importante. Eu já falei em alguns vídeos meu aí fazendo paralama da Mirage 250 principalmente, né, falando sobre os pontos cegos ali que podem ficar presos no molde, então por isso que você tem que subdividir esse molde. E essa divisão desse molde eu vou fazer utilizando isso aqui, pessoal. Isso é uma caixa de luva que acabou, tá? É um tipo de um papelão um pouco mais rígido que uma folha de papel. Eu vou usar para dividir esse molde. Como eu vou fazer essa parte e essa parte final aqui primeiro, deixando a parte do meio para fazer por último, depois que a fibra curar, eu vou colocar, eu vou fazer aqui uma lingueta, colar uma fita dupla face, um durex dupla face, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Então, uma fita dupla face. Então, essa lingueta aqui, ó, ela tem que ficar voltada para baixo. Por quê? Porque essa parte aqui que eu vou utilizar para fazer o meu molde, a minha primeira parte do molde. Então, ela vai ficar aqui, ó. Então, ela vai ficar toda o painel, circulando todo o painel e um pedacinho aqui do tanque. Então, eu vou fazer uma sinueta aqui em volta. Feita essa sinueta, eu vou fazer aqui agora embaixo. Vou fazer o mesmo procedimento. Essa lingueta eu vou ficar voltada agora para cima, tá? Eu vou colar ela aqui e vou fazer o contorno todo no painel e tô pegando uma partezinha do tanque ali, para eu poder manter esse contorno do tanque, tá?
para depois ter que ficar tirando na lixa, para manter o contorno certinho do tanque. Depois que eu fizer isso, então eu vou jogar um gel coat aqui, um gel coat aqui, e depois que o gel coat curar, ou seja, ele ficar duro, eu vou vir com uma fibra de vidro e vou fazer essa primeira parte do molde. Isso aqui vai estar aqui. Quando isso aqui endurecer, eu vou retirar esse papel, eu vou retirar esse outro papel que está aqui. Vou fazer o mesmo procedimento, vou jogar gel coat aqui, fibra de vidro, e depois eu vou ter que furar essas partes para poder fazer a união delas depois no futuro. Beleza? O primeiro procedimento que eu fiz aqui para antes de fazer essa divisão do molde, o que eu fiz? Eu passei no painel todo uma cera de carnaúba, nele todinho, pegando um pouquinho aqui do tanque também, que é onde eu vou jogar a fibra de vidro. Com algodão eu vim dando polimento nele para deixar ele liso. Isso para quê? Para facilitar o meu molde desse meu painel, semi-painel. Tá? Depois eu vim com um pincel e apliquei desmoldante PVA nele todinho. Dei umas 2 camadas e deixei, ou seja, passei uma camada de desmoldante PVA, deixei secar, depois vim uma outra camada, deixei secar. Agora que já secou, eu vou fazer essa divisão aqui, tá? Vou fazer essa divisão para eu poder dividir esse meu molde em 3 partes, beleza? Pronto, galera, aqui ó, fiz essa primeira parte aqui, ó. Vocês vê uma coisa bem simples, tá vendo? É só uma parede de divisão mesmo, onde eu vou depois colar a fibra aqui, depois que eu aplicar o gel coat, é claro. E depois isso aqui vai sair, tá? E depois, quando estiver pronto, eu vou fazer os furos aqui para poder unir essas partes, ok? Então aqui eu vou mostrar aqui como é que ficou a parte de trás, ó. A parte de trás é onde fica a lingueta. Ali não vai levar fibra por enquanto, tá? Então essa parte aqui ela tem que ficar livre, tá? Porque se você botar essa lingueta para cá, a fibra vai ficar em cima dela, na hora de você tirar vai dar um defeito ali para você fazer. Então essa parte tem que ficar para onde você não vai aplicar a fibra ainda. Tá? Eu vou passar aqui também uma fita crepe nela todinha aqui, e onde ficou alguns buracos, ó, como ficou uns buracos aqui assim, ó, onde eu não consegui fazer a curva, eu vou aplicar aqui massa, essa massa comum, massa de colégio mesmo,